Boa tarde a todos, mais uma vez juntos aqui no webinar Infovarejo, dessa vez com três grandes nomes aqui de peso, três feras, tem muito conhecimento para compartilhar conosco, é um prazer estar aqui. Antes de começar, gostaria de pedir para cada um de vocês aí que dê o like no vídeo, isso é muito importante para nós, para trazer esse conteúdo a mais pessoas possíveis. Quem quiser também se inscrever no canal do Infovarejo, a gente fala muito de tecnologia e varejo, espero que você goste. Pessoal, então, nós temos aqui um assunto super interessante, que está super atualizado, com essas três feras aqui, e então vamos direto para o assunto, eu não quero perder muito tempo, eu já vou apresentar cada um deles aqui. O primeiro que já esteve conosco, o Wellington Machado, da Simples One Word Sync, falar um pouquinho dele, falar... Bom dia. Bom dia, Wellington. O Wellington, ele é fundador e CEO da Simples, mestre em administração, especialista em marketing e gestão internacional. Tem mais de 30 anos de experiência no mercado de tecnologia. Já foi CEO da Neogrid, da Brands Club e executivo de empresas aí como Buscapé, Resultados Digitais, DataSul e Noble System. Então, tem muito conhecimento aí. Obrigado, Wellington, por estar conosco mais uma vez. É um prazer. Obrigado a você. Também temos a Juliana Aparecida Antônio. Juliana, bom dia. Bom dia. Bom dia. Ela é coordenadora de sortimento online do GPA, do Grupo Pão de Açúcar, coordenadora de produto e merchandising, com mais de 10 anos de experiência no mercado de varejo. Em todas aí empresas de grande porte, como GPA, Hering e Alpargatas. Ela vai compartilhar um pouco o conhecimento em estratégia, posicionamento de marca, produto, concorrência, posicionamento de preço. Enfim, tem muita coisa para a gente conversar, né, Juliana? Obrigado por participar. Sem dúvida. E, para finalizar aqui com chave de ouro, a Bárbara Barros, ela é UX Senior, analista. Pessoal. Bom dia, Bárbara. Na Nivea Brasil, ela vai explicar um pouquinho para nós também, né, Bárbara? É uma das perguntas aqui que eu estou esperando aqui para te fazer, o que é o tal do UX, por que isso é tão importante para esse assunto que a gente está conversando para aumentar a venda no e-commerce. Ela tem experiência em marketing de produto, com passagem por trade canal, trade categoria e agora em e-commerce é a responsável por UX lá na Nivea Brasil. Pessoal, bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado por participar desse webinar conosco. Antes de a gente entrar também no conteúdo em si, explicar um pouquinho o formato que vai acontecer o nosso bate-papo. Nós temos aqui está programado 1h15 de webinar, então nós vamos terminar às 10h45. A gente vai falar começar um pouco falando sobre o tema principal, que é os atributos do sistema, os atributos de produto, a importância disso, o contexto disso hoje no e-commerce no geral. Depois vamos falar um pouco sobre a jornada do consumidor, como que a questão da omnicanalidade se encaixa aí na estratégia, que muitos varejistas aí já estão nessa jornada. Depois aprofundar um pouco na questão de e-commerce mesmo, métricas, as boas práticas, e finalizar também com a parte de operações, como é que a gente coloca isso na prática, qual que é a realidade do dia a dia aí, para quem está na trincheira aí do varejo, para fazer isso acontecer. Tá? No final, a gente vai ter um período de 5 minutos de perguntas, por isso eu prefiro até, e quem quiser já ir mandando as perguntas, eu vou acompanhando via chat aqui. Então, pode ficar à vontade, se for uma pergunta, eventualmente, que não se encaixa muito no tópico, depois eu vou fazer no momento adequado, eu deixo para o final, mas eu me comprometo aqui a fazer todas as perguntas, ou tentar fazer todas as perguntas do público, tá, pessoal? Então, vamos lá. Pessoal, para introduzir um pouquinho, eu gostaria de falar um pouquinho desse tema, o que é atributos de produto. A gente tem, no ano de 2020, a gente teve um crescimento do e-commerce de mais de 70%. A gente espera que esse ano continue assim. O e-commerce foi um refúgio e uma alternativa para a maioria dos varejistas, não só varejistas, outros tipos de empresa também na indústria. E para a gente garantir uma boa experiência do consumidor, uma compra
né, um cliente que retorne, é muito importante a gente falar sobre os atributos do produto. E para isso, para a gente começar esse bate-papo, eu quero, né, direcionar a pergunta aqui para o Wellington Machado. Wellington, explica um pouco para nós o que é, né, quando a gente fala atributos de produto, qual que é a importância disso para o cliente, né, também não só para o consumidor ali, mas para o varejista que está nos escutando, ou porventura também para a indústria. Ok. Bom, primeiramente, bom dia a todos, né? Bom dia, Juliana, Bárbara, mais uma vez. É um prazer a gente estar conversando aqui em conjunto. É sempre enriquecedor quando a gente traz a indústria e o varejo, ter essas perspectivas, né? Das duas fontes e falar desse tema atributo, né? Que é um tema bastante relevante, principalmente em tempos de e-commerce, mas não somente em tempos de e-commerce, né? E eu queria talvez até começar minha fala por aí, né? A gente sempre comprou por atributo, né? Isso não é uma coisa nova, né? Então, até o pequeno exemplo que eu dou aqui o marido está saindo de casa para ir no supermercado e a esposa fala, olha, compra aquele biscoito de baunilha com recheio de chocolate ao leite da marca X qualquer. E o marido pergunta, né? Mas qual? Aquele da embalagem grande? Daí a esposa fala, não, pequeno, porque o grande acaba sobrando, estraga e assim por diante, né? Esse diálogo nada mais é do que um diálogo sobre atributos, né? O primeiro atributo é o próprio produto, né? Biscoito recheado. O sabor, baunilha, que tipo de recheio, a embalagem, a marca. Então, a gente sempre tratou produtos por atributos, né? A grande questão é que o número de atributos pode ser muito maior, né? Nesse mesmo diálogo, a pessoa poderia falar, mas compra aquele de baixa caloria, sem gordura trans, e por aí vai, a gente vai adicionando, né? Então, existe hoje uma infinidade, né, de atributos para as categorias. A gente até fala que no passado, a gente comprava produto por disponibilidade. Em outras palavras, a gente comprava o que tinha, né? Depois a gente passou muito para a marca, né? Compra o produto da marca tal. Se não tiver da marca tal, não compra, porque a gente tinha uma questão de qualidade, né? Isso, logicamente, há muito tempo. Hoje, a gente entra no varejo, a gente tem tranquilidade de que tudo que está lá tem qualidade. Então, a gente começa a olhar atributos, né? Então, a gente está aqui com o GPA, né? Eu compraria qualquer coisa com muita tranquilidade no GPA, porque eu sei que tem qualidade, já foi feito isso. Ou mesmo qualquer produto da Nivea, porque eu sei que é uma empresa que preza por qualidade, né? Então, o que a gente viu ao longo do tempo foi essa mudança de comportamento, muito vinculado à melhoria da qualidade, e daí a expansão dos atributos, porque daí o público começa a ficar mais seletivo, mais segmentado, né? E novos costumes surgem, né? Se a gente voltar 5 anos atrás, talvez pouca gente falava de sem glúten, sem lactose, orgânico, vegetariano, vegano e assim por diante. Se a gente voltar 10 anos atrás, alguns desses atributos talvez nem existiam no nosso mercado, né? Logicamente, isso muda de mercado para mercado, né? E aqui é um exemplo de segmentos alimentares, né? Óbvio que a gente tenha o mesmo comportamento em várias outras categorias, né? Higiene pessoal, bazar, cosméticos, limpeza e por aí vai, né? Pois Esse não? insight, Wellington, muito legal, assim, se a gente parar para pensar, então, o consumidor ele já compra por atributo há muito tempo, né, na experiência física. Sim, Isso é algo... sem dúvida. Sempre compramos, né? A gente sempre comprou por atributo, né? E isso estabelece uma conexão entre a marca e o consumidor final. E a marca aqui a gente tem que ver de duas formas, né? Eu como consumidor, eu posso estar olhando a marca como, né, a Nivea, mas eu posso estar olhando a marca também como GPA, certo? Eu só compro Nivea no GPA. Tá? E em tempos de e-commerce isso é muito mais forte. Você transfere muito do ativo da marca para a tua experiência de consumo na multicanalidade, como você até comentou lá no começo, né?
E aí, assim, a gente vê mudanças de comportamento, né? Trazendo um dado aqui, que é um dado da Europa, da rede britânica Sainsbury, em torno de 70% dos consumidores estão mudando suas dietas. Assim, pode ser chovendo molhado, né, falar sobre isso, mas toda hora a gente tem esse tipo de informação, né? No Brasil, em torno de 51% das pessoas têm priorizado uma alimentação mais saudável. Em tempos de pandemia, isso também teve um impacto, né? Esses dados aqui são da Mintel, né? Só para deixar clara a fonte, né? E mais uma vez, né? Não são só alimentos, né? Mas, por exemplo, cosméticos, um tipo de atributo que a gente pode ter área de aplicação, né? Pode ser para o rosto, para os olhos e assim por diante. Esse é um atributo extremamente relevante, né? Então, a questão do atributo sempre foi presente. Agora, quando a gente fala na experiência multicanal, ela é fundamental, né? Então, da mesma forma que a gente entrava num corredor no supermercado, e veja, a escolha de um determinado corredor no supermercado físico é a escolha de um atributo. Por exemplo, o corredor de cosméticos ou higiene pessoal, né? Óbvio que cada varejo tem a sua estratégia e vai estar organizado da sua forma, mas da mesma forma a gente tem que transferir essa possibilidade para o e-commerce, né? Ou qualquer outro meio de fazer a busca do produto, né? E eu queria entrar nesse ponto, Elton, até Pois não, chamando a Juliana para compartilhar conosco. claro. Essa visão, quando a gente entra no mundo do e-commerce, Juliana, como que vocês, qual que é a importância do atributo, né, para a gestão do e-commerce para o GPA e como que você tem, isso tudo que o Elton falou ali que está na loja física, como que vocês estão traduzindo isso para o site, né, para o e-commerce, para os canais de venda online? Bom dia novamente, gente. Bom, na verdade, hoje a gente vê um consumidor cada vez mais buscando mais informações antes de finalizar sua compra, então isso é no físico ou no online. Porém, principalmente com a pandemia, a gente vê o aumento da busca desse dado, nem que a finalização da compra seja no ponto físico. Então, como as pessoas estão mais tempo em casa, mais tempo em frente às telas, acabam buscando mais dados que antes era muito focado no não alimentar, também do alimentar hoje. Então, a gente quer dizer o quê? Que com mais atributos a gente não converte só no e-commerce, mas também a gente trabalha com essa omnicanalidade. Além disso, a gente tem uma questão de gestão de portfólio também, que quanto mais detalhado ali, quanto mais atributos eu tiver, eu consigo ir a fundo no que o meu consumidor está buscando mesmo, e no que está vendendo mais, no que não, que caminho seguir, onde minha marca tem melhor apelo. Então, se eu falo para você que eu não tenho cadastrado, por exemplo, um atributo de sem lactose, uma pessoa que tem uma restrição alimentar vai deixar de comprar aquele item porque ele não sabe que não tem lactose. Então, a gente vai desde atributos simples até mais elaborados, onde permite os gestores de categoria, os gestores de e-commerce ou físico, entenderem melhor o consumo na sua marca. Entendi, muito bacana. E aí, pegando um pouco, Juliana, assim, a indústria, ela pode ser uma parceira, ela deve ser, como que é essa relação da indústria em relação às informações do produto? Você comentou, por exemplo, sem lactose, o Elton, a gente estava conversando há pouco, quando a gente fala de alimento, um dos principais atributos aí é a tabela nutricional, né, que é muito relevante. Como que a indústria aí pode... Qual que é o contexto hoje do papel da indústria do fornecedor nesse contexto e como que ela pode ajudar vocês, o varejista, a ter essas informações mais completas no site? Sem sombras de dúvidas, a gente tem que ter esse dado o mais confiável possível. E o mais confiável possível é vindo de dentro de casa, de quem criou o produto, do dono do produto. Então, o mercado de varejo como um todo tem uma dificuldade hoje no Brasil de ter todos esses dados. E a melhor forma é a indústria fornecendo. Por quê? Porque eu tenho certeza que nenhum dado vai estar errado. Quando a gente pega uma Nivea, por exemplo, a gente vai saber que não vai correr o risco de faltar nenhuma informação para alérgicos
ou área de uso, enfim, qualquer ponto relevante do produto. Quem conhece mais o produto é quem fez o produto. Então, assim... Isso é verdade, Bárbara? Eu queria puxar um pouquinho. Assim, vocês têm esse cuidado na Nivea? Como que funciona esse mecanismo? Assim, já existe uma área responsável por liberar os dados? Como é que é isso na indústria? Isso é importantíssimo, né? Inclusive, como boas práticas da Nivea, a gente já faz esse trabalho há algum tempo. Agora a gente está num período mais profundo nessa entrega de conteúdo, porque pegando aqui o gancho do que o Wellington, do que a Juliana disse, sobre a relevância, né, do atributo, da descrição e tudo mais, o conteúdo ele vem justamente para juntar tudo isso para o consumidor e traduzir de uma forma didática, traduzir de uma forma fácil, de fácil compreensão, porque o consumidor, a jornada de compra dele não é assistida, diferente do que acontece no ponto de venda offline, não tem por exemplo, posso ajudar, uma pessoa, né, que vai lá e influencia a venda de alguma forma. Então, tudo isso a gente tenta traduzir no conteúdo. Então, seja uma boa imagem que explique sobre o produto, que traga a parte funcional, por exemplo, do sem lactose, mas será que tem vitaminas? Rico em vitaminas? Qual que é leite desnatado, não é desnatado? O que eu posso agregar de conhecimento para esse consumidor, por exemplo? A importância do consumo do leite, vamos supor, vou falar qualquer coisa aqui, 2 vezes por dia. Então, pensando do lado hard selling, eu estou também forçando uma rotina de compra, uma frequência de uso maior. Então, tudo isso a gente consegue trabalhar no conteúdo. E a questão da parceria com o varejo é de muita importância, porque de nada vale a gente ter todo esse cuidado, que inclusive é um dos pilares da Nivea, né? Ter todo esse cuidado de criação, de pensamento estratégico, de como a gente pode melhorar sempre a experiência de compra do consumidor, se a gente não tem a parceria do varejo. Então, isso é o que a gente procura todos os dias, fortalecer essa parceria cada vez mais, e para que seja uma prática essa atualização de conteúdo, essa garantia de que a gente tem uma loja perfeita, né, online. Legal. Perguntando assim um pouco, ainda nesse contexto dos atributos, eu vejo que esse tema vem muito no momento de entrar no e-commerce, e ele é muito, vamos dizer, as imagens, elas tomam a atenção, não sei de forma desproporcional, mas assim, normalmente a imagem que é o calo ali para o varejista colocar a loja no online. Eu queria entender, Wellington, assim, como você que está no meio, né, do varejista, da indústria, como que você enxerga que é a melhor forma de conseguir essas informações? A Juliana comentou, né, que a indústria é o principal fornecedor, a Bárbara corroborou isso, falando, né, dessa importância, mas como que a gente faz isso tudo acontecer e como isso tem acontecido? Não, assim, a gente, né, imagino que você tem uma forma boa, mas qual que é o cenário hoje disso também, Wellington, assim, no sentido geral dos e-commerces, dos sites? Bom, eu vou dividir aqui em 2 respostas, né? Assim, sim, a imagem é muito importante, né? A gente tem estudos que produtos com 2 ou mais imagens convertem melhor no e-commerce, né? Se a gente usa recursos como imagens Hero ou imagens escala e outros recursos de imagem, isso melhora ainda mais a conversão. Então, Imagem Hero, para quem não conhece, o que seria imagem Hero? O Imagem Hero, um modelo tradicional de uma imagem Hero é uma imagem que tem uma barra, né, um banner que destaca alguma característica do produto, que numa interface web ou numa interface de celular, ela não é facilmente identificável na embalagem, mas você dá um destaque. Por exemplo, a garrafa, você não sabe se ela é 1,5 litro ou 2 litros na Hero. Por exemplo, ou pode ter, sei lá, a fragrância do produto, ou, por exemplo, tem um creme para as mãos, né? Lógico que a sofisticação que existe, ela vai muito além disso que eu te expliquei. Mas, assim, as imagens são fundamentais. Só que um fenômeno muito claro no e-commerce é que a busca não começa pela imagem, ela começa pelo atributo. Então, alguém vai lá e vai digitar creme para as mãos na lupa, que é o ponto de maior entrada e busca de produtos, de fato isso, mais do que a estrutura de produtos que geralmente está presente nos sites. Então, o conteúdo tem que estar completo e bem indexado,
tá? Então, essa é a primeira parte da resposta. Tem que estar completo, indexado com qualidade, e isso envolve imagens. Agora, pensa do lado de uma empresa como o GPA, o grande desafio tendo milhares de fornecedores, né, e dezenas de milhares de produtos, né? Então, como é que é a resposta para a segunda parte aí? Como é que se faz isso? É por meio de tecnologia. Você tem que ter tecnologia, porque senão, né, o time da Ju vai ficar lá catando feijão dia e noite para conseguir fazer um pouco do trabalho. A gente tem que ter grandes lotes automatizados de informação vindo da Nivea e de todos os outros fornecedores, por meio de um processo que vai padronizar a informação e entregar para o varejo de uma forma com que ele consiga consumir imediatamente com confiança, né? Porque a qualidade é muito importante nesse processo, a completude é muito importante nesse processo. E aí, até para daí finalizar minha resposta, é importante que nesse trabalho comece certo. Já no momento em que o produto vai ser cadastrado lá na área comercial, em que o vendedor do varejo está falando com o comprador, desculpa, o vendedor da indústria falando com o comprador do varejo, que lá naquele momento eles já façam o trabalho completo, porque senão ficam pontas soltas, né? Vai faltar a imagem que precisava, vai faltar o conteúdo, o volume do produto, e assim, a gente poderia fazer uns 5 webinars só de desafios que a gente tem nessa área, mas é assim que a gente vê funcionando. Origem da indústria, porque a qualidade está assegurada, passando por uma ferramenta de tecnologia para padronizar e garantir a qualidade e completude, e essa entrega padronizada e integrada para o varejo. Entendi. E assim, Wellington, hoje, quando a gente fala assim, nós temos muitos produtos sendo lançados continuamente, então sempre tem produto para cadastrar. As informações, os atributos, pelo que eu entendi já da nossa conversa, eles podem variar, vamos dizer, de informações mais básicas, mas até informações mais completas que podem fazer toda a diferença para o consumidor. E aí, entrando um pouco, agora até num próximo tópico aqui da jornada de compra, porque, assim, aí até joga a bola aqui para quem quiser responder, né? Qual que é o papel dessas informações? Acho que a gente já falou um pouco, mas até para reforçar e dar alguns exemplos, qual que é o papel das informações, né, dos atributos do produto na jornada de compra do consumidor, seja online, mas principalmente online? Qual que, assim, a gente tem alguma métrica de, olha, quando a gente tem um cadastro completo com todas as informações, eu vendo mais, isso existe? Eu vou te responder que dado de mercado, tá? Óbvio, vai variar muito de categoria para categoria, mas a gente consegue ver uma variação, um aumento, um incremento de até 80% das vendas, dependendo do item. Isso no mercado em geral, tá? Então, 80%? Chega a 80%, a gente consegue ver de 10% a 80%, depende muito do produto. Se a gente pega imagina um produto, vocês comentaram, se for sem lactose, provavelmente se você não colocar que ele não, assim, se for um produto que isso deixa de vender, basicamente, porque a pessoa que tem a restrição não vai comprar. Mas a gente está falando aqui de alimentos, que é muito mais, tem muito mais restrições. Mas quando a gente fala, por exemplo, de produtos, uma bicicleta que é vendida, chega na sua casa desmontada. Se você não tiver a segurança de que você vai saber montar efetivamente aquela bicicleta, então, se você não tiver um vídeo, se você não tiver um passo a passo, a pessoa nem chega a comprar a bicicleta no e-commerce. Então, na verdade, não é só para a gente conseguir, na verdade, medir ali o que vende mais, o que vende menos, o que é melhor aceito pelo consumidor. Mas a gente não chega nem a converter se o consumidor não se sente seguro. O consumidor tem que estar seguro daquela compra. Então, tanto quando a gente fala de imagem, também tem uma questão que da compra seguinte, né? Também quanto à imagem, quanto a atributos. Se aquilo não for confiável, ele comprou uma vez, acreditou em você, chegou na casa dele e é diferente, esquece, ele não compra mais no seu site. Entendi. Ô, Juliano, você deve ter alguns casos aí também, assim, para a Nivea, influencia os atributos do produto diretamente na venda? Qual que é a sensação, qual que é a percepção de vocês? Sem sombra de dúvidas, qualquer produto influencia muito, tá?
qualquer produto. Na verdade, eu falei, Juliana, desculpa, Juliana, falei nível, eu estava comentando para a Bárbara, até para ela. Isso faz diferença em cosméticos também? Você tem alguns exemplos? Você disse para mim? Na parte, assim, algum tipo de atributo em cosméticos. De descrição. Tem, por exemplo, quando eu vou falar especificamente de alguns itens para vocês entenderem melhor a diferença. Mas, por exemplo, quando a gente fala do nosso creme facial Q10, eu tenho um ingrediente Q10 ali que é muito importante eu explicar isso para o consumidor, qual que é a funcionalidade disso. Diferente, por exemplo, de um outro creme que é Cellular, que ele tem como princípio ativo principal o ácido hialurônico. Então, eu tenho que explicar, sim, para o consumidor qual é a diferença. Ele precisa entender, às vezes é um consumidor que ele, nossa, preciso cuidar da minha pele. Então, eu vou colocar como claim as gírias, né? Resultados em 4 semanas, por exemplo. Então, eu também procuro ser mais vendedora, né, nesses conteúdos para que tanto o varejo quanto a indústria a gente aumente os nossos resultados. E, claro, a gente eduque e a gente consiga converter esse consumidor. E pegando o gancho que a Ju disse sobre a experiência de compras em toda essa jornada, é muito importante, porque o que também a gente olha muito são as avaliações de produto. Então, de nada adianta a gente ter um super esforço desde o início, desde ali da definição da keyword, né, que é a palavra-chave de busca, que está relacionada ao atributo. Depois, esse consumidor, ele vai localizar esse produto dentro do site. Quando ele acessar a página precisa estar com as imagens. É a mesma coisa, você vai no ponto de venda offline, a sua gôndola está toda bagunçada, seu produto não está bem posicionado no fluxo de loja. Então, dá para a gente correlacionar dessa forma. E aí, nada disso adianta se a gente parou, se a gente tem um esforço ali de pessoas trabalhando, pensando, se no final a experiência foi negativa. Então, é muito importante a gente pensar assim, nesse 360, em toda essa jornada do consumidor. Até responde um pouquinho a mais. Não, perfeito. Entrando nesse ponto, eu queria falar um pouquinho da visão de vocês, da importância dos atributos, dessas informações, numa estratégia de omnicanalidade. Muito se fala, cada vez mais, né? Eu lembro, eu fui em 2015 na NRF, foi a primeira vez que eu fui na feira, né, nas maiores feiras de varejo e tecnologia do mundo, né, que é em Nova York, e se falava muito de omnicanalidade como tendência. E depois, quando eu voltei, a última vez que eu fui, que foi 19, né, foi a última edição, já falava assim, a omnicanalidade como algo, vamos dizer, um conceito a ser adotado, e já estava se falando dos desafios da omnicanalidade, como implantar, e quem já não tinha implantado, eu vi essa transição, foi bem interessante. E eu queria entender isso, assim, quando a gente fala dos atributos, eu vou na loja, eu consigo tocar no produto, ver mais informações, eventualmente até a volumetria mesmo, né? O Elton deu esse exemplo. Qual que é o pacote grande ou pequeno? Já no digital a gente não tem isso. Então a gente tem que passar mais informações. Como é que faz isso aí? Porque eu fico até um pouco confuso, né? Tá, se as damas me permitem, eu vou furar a fila. Olha, Gabriel, a gente tem, inclusive, um trabalho que a gente faz, especificamente nesse caso aí de volume, né? É o que a gente chama de scale images, né? Imagens em escala. Então, você coloca uma silhueta de uma pessoa, da mão da pessoa, junto ao produto, para a pessoa ter uma noção do tamanho do produto, né? E eu vou associar isso até a tentar responder uma pergunta que eu vi que está no comentário ali, que é a questão de e-commerce, lucratividade de e-commerce. Muita gente fala sobre não ter lucro. A gente tem que talvez se descolar um pouco. A gente usa muito o jargão e-commerce, mas eu vou me apoiar até numa questão que a Juliana colocou. A gente está falando aqui de multicanal, né? Assim, a gente não pode esperar que o consumidor chegue numa loja hoje, vai comprar um produto que ele precisa de, talvez, entender um pouquinho mais, que ele vá na loja ler sobre esse produto. Não, ele não vai na loja ler sobre esse produto. Ele vai entrar online e vai achar essa informação melhor se ele achar no seu site. Entendeu? Então, as plataformas digitais, elas são plataformas que fazem parte de uma jornada do consumidor.
né? Não que o cara vai entrar ali, vai escolher, vai comprar ali necessariamente, né? Ele vai poder fazer isso também, mas ele vai ali conhecer o produto e eventualmente finalizar a compra, como a Juliana falou, na loja, tá? Quem tiver o melhor conteúdo provavelmente vai cativar melhor, né? Existem discussões sobre lucratividade? Sim, existe, né? Mas a gente também tem que comparar players da mesma forma. Então, quando a gente pega o pure player de e-commerce, né, tipo, os caras que só trabalham com e-commerce, vou pegar um exemplo, sei lá de fora, Argos, né, que é um catálogo, os caras que sempre trabalharam com catálogo na vida toda lá na Inglaterra, sempre foi venda remota. O que eles mandavam para casa das pessoas? Eles mandavam um catálogo de 500 páginas dos produtos que eles têm. Eles digitalizaram isso, fizeram uma transição pro digital muito fácil, porque eles já tinham toda a logística, já tinham o processo de picking. Então, esses os caras que sempre foram lucrativos no e-commerce, né? Quem é 100% físico e vai para o e-commerce tem que mudar algumas disciplinas. É 100% viável e a gente vê muitas empresas de sucesso. O próprio e-commerce do GPA é um baita sucesso. Então, assim, é lucrativo, sim, se a gente fizer da maneira correta. E aí, para finalizar a resposta da pergunta, assim, os atributos são extremamente importantes na jornada, tá? Porque se você, e a gente deu exemplos aqui da lactose e tudo mais, mas hoje a gente tem, em média, 160 atributos por categoria, tá? No total, hoje, na nossa base de dados, a gente tem mais de 2.000 atributos, tá? E até corrigindo uma informação que saiu errado outro dia numa mídia, só de atributos de saudabilidade e sustentabilidade, a gente já tem mais de 350 atributos. Ou seja, o cara quer comprar um produto, sei lá, uma carne que não tenha uso de antibiótico. Ele tem que conseguir achar isso. Certo? Ele tem que conseguir, é lógico, se ele está na loja, ele vai abrir freezer por freezer, ler embalagem por embalagem. Só que a primeira vez que ele for online e digitar carne sem antibiótico, aparecer uma lista, imediatamente ele já vai ver que tem uma conveniência muito maior de busca. A gente também tem que apostar nisso. O canal digital é um canal de conveniência, não só de compra, mas de conhecimento, tá? Só que a gente só vai ter isso com um bom conteúdo, tá? Era isso. Muito bom. Juliana e Bárbara, vocês querem complementar? E complementando um pouquinho do que o Wellington disse, acho que é bem claro, a pessoa que quer comprar uma carne sem antibiótico tem que conseguir, e o consumidor tem que saber a carne que tem antibiótico, a carne que não tem. Então, assim, a gente vê muito o fornecedor trazendo o dado só quando parece um grande diferencial, seja positivo para a questão meio ambiente ou não. Mas é importante a gente ter o todo. Por quê? Porque o consumidor também quer saber por que está pagando mais caro em um do que em outro. Então, os atributos ajudam nesse comparativo. Tem um consumidor que não vai se importar, isso não é um driver para ele, comprar ou não aquela carne. Então, ele precisa saber o porquê que aquela está mais cara de qualquer forma. E aí, de novo, óbvio, o consumidor pode também abrir freezer por freezer e procurar essa carne sem antibiótico? Pode. Mas quando ele achar no e-commerce, a chance dele converter ali no e-commerce é muito maior, se você der todos os dados necessários para ele, todas as informações. E depois, provavelmente, ele vai ter aquilo na cabeça, e aí que a gente vê, né, o trabalho da omnicanalidade da melhor forma possível. Ele pode consumir uma vez no e-commerce, quando ele for consumir na loja física, ele vai lembrar que ele já comprou no site do Pão ou no site do Clube Extra, então ele sabe que ele tem aquele tipo de carne. Então, essa experiência é importante. Juliana, você comentou até, só pegando esse gancho, a gente teve um bate-papo antes, pessoal, por isso que eu estou dando alguns spoilers aqui. Você comentou da importância, quando a gente fala da omnicanalidade, de que vocês percebem que, eventualmente, se um cliente tem uma má experiência no site, ele acaba não indo na loja. Vocês conseguem perceber isso no GPA ou situações análogas, né? Eu tive uma experiência ruim na loja, ou não fui atendido, fiz um pedido, chegou incompleto, isso reverbera em toda a organização, em todos os canais, e tem tudo a ver com omnicanalidade, né?
Claro que a imagem é a imagem de marca, e no fim do dia a imagem de marca para a gente é a imagem do Pão de Açúcar, do Extra, do Açaí, não é a imagem de marca necessariamente da Nivea para a gente, né? Então, sem sombra de dúvidas, a experiência como um todo conta, mas a gente ainda tem hoje, como o consumo de alimentos online cresceu muito desde o início da pandemia, mas antes a gente, né, o brasileiro tinha esse hábito, mas muito menor do que tem hoje, a gente vê consumidores que ainda entendem isso um pouco apartado. Influencia, sim, de forma negativa e positiva, sem dúvida, porque é uma marca só, mas se ele teve uma má experiência no online, ele ainda pensa, não, vou comprar no físico, e vice-versa. Ainda tem isso. Mas, eventualmente, ele pode comprar em outra loja online e, no médio prazo, ele, vamos dizer, aquela loja online trazê-lo, né, atraí-lo para a loja física do concorrente. Exatamente, você tem mais chances de conseguir isso. No e-commerce, ele teve uma má experiência no seu site, ele vai para outro, mas ele não deixar de comprar na sua loja física, porque a gente tem marcas com muito peso hoje, muita importância no mercado brasileiro. Mas, sem sombra de dúvidas, se tiver recorrência dessa má experiência, isso impacta totalmente na imagem de marca como geral. Legal. Pessoal, passando um pouco aqui, e até vou usar a pergunta aqui do Cleverson, Sara, e direcionar a pergunta para a Bárbara. A gente vai entrar um pouco falando mais dessa parte de e-commerce, né? O e-commerce, vamos dizer, as métricas, boas práticas. O Cleverson fez a seguinte pergunta, Bárbara, não sei se conseguiria responder, mas eu acho que a gente tem esse dado, né? Porque ele perguntou o seguinte: a indústria tem estudos de como, né? Está perguntando, a indústria tem estudos de como seus produtos são pesquisados no online e ações de como promover isso nos sites dos varejos, principais tags e nomenclaturas? A gente tem, sim, um estudo. O uso das ferramentas, como o Elton comentou anteriormente, é muito importante, porque isso a gente consegue mensurar também o que a gente definiu versus o que é buscado, e aí nessa análise a gente consegue diagnosticar se a gente está indo por um caminho mais certo ou não, e a parceria com varejo é de extrema importância nessas horas para que a gente troque conhecimentos e compartilhe, né, todos esses dados, né, dentro do possível sempre, para a gente sempre melhorar a nossa performance no site. Então, a gente tem, sim, como metrificar essas coisas, e o que é importante também, fazendo um spoiler também do UX, que é User Experience, que é tudo isso que a gente está falando. A próxima, já respondi. Mas não, eu quero te perguntar, então, aproveitando. Explica para quem está nos escutando aqui o que é esse tal de UX, por que isso tem tudo a ver quando a gente está conversando de vender mais, né, ter uma boa experiência no e-commerce. O UX, né, do inglês User Experience, ou seja, a experiência do consumidor nessa jornada de compra, a gente fala tanto, né, esse termo. Então, ele vai pegar desde o momento zero do consumidor, então tudo é experiência. Então, é uma mídia que ele é impactado fora do ambiente do site, do varejo, para que ele seja atraído para o site do varejo, para então fazer a sua compra. Então, desde o momento zero, tudo é experiência. Então, a gente tem, e isso é muito abrangente, porque ele precisa ter uma boa experiência. Por exemplo, o produto está disponível? O preço está de acordo com a média do mercado? Ou está uma coisa muito diferente entre canais, entre sites? O conteúdo diz o que ele precisa saber? Então, são várias esferas dentro desse user experience que é pensado. Então, desde lá do início, como eu acabei de dizer. Então, por exemplo, você conhece o seu consumidor? Você sabe para quem você está falando? Qual é o comportamento de compra? Então, são todas essas análises que a gente faz nessa user experience, e para cada ponto de contato que a gente tem com esse consumidor, a gente tem que pensar de uma forma estratégica para ser a melhor experiência possível. E aí, só finalizando a resposta da pergunta anterior, esse mundo de UX, ele é muito legal, porque eu sei que eu sou suspeita para falar, mas ele é muito baseado em teste. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou lançar um produto novo que
tem um ingrediente super revolucionário, será que a minha comunicação, ela vai ser didática, ela vai ser clara para o consumidor? Eu posso pegar o GPA, por exemplo, como varejo parceiro e fazer um piloto. E depois mensurar isso. Teve conversão de vendas? Não teve? Como é que foi o comportamento desse consumidor na página do produto? E aí o Wellington, se ele quiser complementar, ele consegue metrificar também qual que é o mapa de calor, onde ele ficou mais tempo, menos tempo na página do produto. Então, todas essas coisas vão nos ajudar a validar e tanto a experiência de compra do consumidor para coisas novas e tanto para as coisas que já existem. Então, só para eu entender, assim, linkando com o exemplo que a Juliana deu, né, o consumidor ele quer procurar uma carne que não tenha antibiótico. Isso já entrou no UX, né, que você já está, vamos dizer, buscando entender a forma que o cliente vai procurar um produto, e aí provavelmente você vai ter que ter bons atributos ali, da forma correta para o SEO do Google encontrar a sua página e o cliente entrar. Isso entra, UX entra aí também, né? Entra, por exemplo, o que adianta você ter um site e a lupa, né, a busca ser no rodapé do site? Ele não vai achar. Isso é puramente user experience quando a gente fala de experiência dentro do site do varejo. O menu navegação está claro, né? A categorização está certa. Como é que está a classificação dos produtos dentro dessas categorias? Como é que é a estrutura do site? É fácil navegar? Os conteúdos, eles estão muito pesados? Demora muito tempo de carregamento de página? Então, além de produto, também tem esses outros pontos de contato que a gente consegue mensurar, mas às vezes é tão subliminar ali, que às vezes por uma coisinha, por milésimos de segundos, você perde a venda. Então, é por isso que você precisa conhecer muito bem a jornada de compra do seu consumidor e sempre estar com a cabeça aberta de como você pode evoluir, como que você pode sempre atender o seu consumidor da melhor maneira possível. Eu acho que isso serve tanto para online quanto para offline também. Muito bacana. E me conta um pouquinho, Bárbara, no nosso bate-papo você falou, e você já comentou de algumas métricas. Quais são as principais métricas que você analisa? Você que é especialista em UX, assim, ferramentas, você comentou muito também, eu queria que você falasse sobre essa parte dos atributos ali, principalmente da imagem, do carrossel, das imagens. Quais são então, assim, resumindo, né? Quais são as principais métricas que você analisa e boas práticas que você pode dar, assim, de uma forma bem sucinta para o pessoal anotar e depois pesquisar com mais calma? Tá, eu acho que primeiro é a disponibilidade do produto, é uma métrica muito importante, porque não adianta a gente ter o conteúdo, mas não ter o produto disponível para venda. Uma outra métrica que a gente olha também é a atualização das imagens por parte do varejo, que também é importante. Como isso é muito vivo, então é importante que estejam as imagens atualizadas. Se as palavras-chave, né, as keywords, que a gente classifica como importantes, se estão combinando com o que de fato é buscado. E acho que essas três, assim, você já consegue mexer bem o ponteiro, assim, da sua conversão de vendas. Eu acho que são as três principais. Interessante. Juliana, lá no GPA, naturalmente, isso é tratado no seu setor, tem um setor distinto e tem outras dicas aí? Como que é feito isso? Na verdade, tem uma área que cuida de UX, né? Não é dentro da minha área, mas, sem dúvida, tudo isso que a Bárbara citou também é medido, né, dentro do GPA, são os principais indicadores, a parte de disponibilidade na minha área até, e atualização de imagens também, né? Então, por isso que a gente traz a importância também, muitas vezes a gente, como varejo, até vê que aquela imagem está desatualizada, mas eu não posso simplesmente buscar essa imagem nova sozinho. A gente precisa que isso venha da indústria, porque eu preciso ter um dado confiável, porque, como eu disse anteriormente, eu não posso correr o risco de colocar um dado e frustrar meu cliente depois quando chegar a compra dele. Porque isso é muito mais arriscado do que você deixar de vender. Pode ser muito pior, porque gera inúmeras outras não vendas. Sim, fonte segura. Tem que ser de fonte segura. Exatamente.
Interessante. E você comentou, Bárbara, assim, provavelmente, né, métricas também como desistência do carrinho de compras é fundamental para entender, né, a jornada do consumidor. Qual mais que a gente tinha? Eu lembro que você tinha comentado uma que eu tinha achado muito interessante, mas vamos tocando aqui. Entrando um pouquinho, pessoal, nessa parte de operações, que a gente tem até algumas perguntas bem focadas, né? Eu queria até começar com uma pergunta nossa aqui, que assim, como de uma forma mais objetiva, a Juliana, o Wellington, principalmente, que tem as lojas, a loja virtual, como que os atributos ajudam na operação, né, na gestão do dia a dia do seu e-commerce? Primeiro, para a gente conseguir entender realmente o que o nosso consumidor está buscando, o que o nosso consumidor quer, o que está funcionando ou não para cada marca nossa. Isso é muito importante. Parece básico, mas a partir do momento que a gente não tem o dado desse atributo, a gente não consegue ter esse filtro. A gente não tem isso cadastrado, não tem como ter um filtro. Eu não entendo se eu estou vendendo mais Coca-Cola zero ou Coca-Cola normal. Eu não tenho isso cadastrado, enfim. Desde isso, simplesmente um título correto, que seria esse dado da Coca-Cola, até dizer se o item tem glúten ou não, até dizer se a bicicleta, qual é o aro dela. Então, é importante para a gestão de negócios, todos esses dados, porque você ajuda, e não é só numa área comercial, né? Numa área também estratégica, de gestão de categoria, você precisa entender o que seu consumidor está buscando. E você precisa entender, principalmente, qual item que traz o que seu consumidor está buscando também. Se a gente não consegue ter esse dado direto, né, da indústria, a gente não vai conseguir saber se é A ou B o melhor item para o nosso consumidor, né? Interessante. Olha só, a gente tem um cliente aqui que ele tem uma loja pequena em Belo Horizonte e ele abriu um e-commerce, foi um pioneiro nesse sentido. E um dos pontos que ele passou, ele criou uma categoria de produtos sem glúten, por exemplo, que eventualmente, se fosse apenas na loja dele, não faria sentido, mas por causa do e-commerce, ele conseguiu identificar essa demanda e por causa da demanda do e-commerce, ele conseguiu viabilizar aquela categoria na loja dele. Porque aí a gente entra um pouquinho de omnicanalidade, com a estratégia que você comentou, tem um atributo ali que eu vou conseguir ter uma visão estratégica. Acho que exemplifica bem o que você comentou. Ô, Elton, e assim, esses atributos ajudam também na operação da loja física? Ou isso nós estamos falando só para a loja online? Não, de forma alguma. Inclusive, até a gente conversando antes, né, do webinar, a gente começou com foco de fato no físico, né? Porque no fim do dia, o meio de venda, o canal de venda, que a gente está falando aqui de multicanalidade, né? Ele é uma camada do processo. Tudo vai cair no físico, certo? Tudo vai cair no físico. O picking é físico, entrega é física, checkout é físico, estocagem é física. Tem alguns processos que se aplicam somente ao varejo físico e outros que se aplicam somente ao varejo ou a transação online, mas é tudo físico no fim das contas. Então, se você, por exemplo, tem um atributo que é a medida do produto que está errado, isso vai impactar na exposição do teu produto na gôndola, né? Ou se a medida está invertida, ou se você não tem esse atributo. Isso vai ser muito mais trabalhoso para quem está fazendo planograma e eventualmente até inviabilizando a execução de um planograma, né? Então, você conseguir fazer a busca correta do produto, cálculo de imposto, e aí assim, né? O que é varejo? Varejo é operação na veia, né? Sim, varejo não tem descanso, né? O tempo todo trabalhando e se você não está pautado em boas informações, em atributos, de novo, com uma fonte correta, com qualidade correta, completo, alguma coisa vai ser errado. Ou alguma coisa você vai deixar de fazer bem feito. Como, por exemplo, que a Juliana falou, talvez eu não estou sabendo que o cara está comprando aquilo, né? Ou eu nem converti, né? Eu vou trazer para uma prática que muitos varejos implementaram no passado,
que é quando você estava passando no caixa, no checkout, a pessoa do caixa te perguntava, você encontrou tudo o que você queria? Tá? O que você tenta buscar com isso? Tá? Tenta buscar se não está faltando produto, se ela queria alguma coisa que não encontrou. Eu via esse um processo bem interessante, uma tentativa muito nobre do varejo, mas talvez com uma eficiência questionável, né? Porque se você já está no checkout, é muito difícil você pensar assim, não, vou parar, vou sair da fila. O cara vai falar assim, não, mas a gente tem, peraí que eu vou lá buscar. Eu, particularmente, não sairia da fila. Eu vou falar, não, deixa que na próxima eu compro. Essa na próxima que eu compro talvez nunca aconteça, tá? Então, por que a pessoa não achou aquele produto? Por uma infinidade de fatores. Talvez porque teve ruptura. Talvez porque o varejo não venda aquilo. Talvez porque a pessoa não conseguiu identificar aquele produto no ponto de venda. Tudo isso se transmite para o e-commerce. É igualzinho. Então o cara pode tentar entrar lá, se o atributo não está mapeado, ele vai tentar buscar, não vai achar. É a mesma coisa. Eu comparo isso a você, por exemplo, tem uma... Eu gosto muito de falar das prateleiras de geleia, porque para mim são as mais difíceis de achar produto, né? Porque às vezes você tem uma frente de um produto no alto, e aí falando de user experience, né? A gestão de gôndola no supermercado é user experience também. Então você chega lá e aquela geleia tem uma frente lá no alto e você fica lá naquele corredor, né? Vai e volta, vai e volta. Assim, eu já vi isso aqui um dia, né? E você não acha, vai embora, não compra, chega no caixa, já está bravo, você achou tudo que procurava, falando, achei, né? E vai embora, perdeu, o user experience não estava adequado, por quê? Porque de repente o atributo não foi usado da maneira correta, eu não conheço bem o meu cliente, e o e-commerce, eu falo isso com frequência, né? No e-commerce a gente tem uma outra grande vantagem nas plataformas que você tem identificação, que você consegue identificar o consumidor e mapear muito bem ele, né? Então eu sei que aquela pessoa com aquele nome gosta de comprar esse tipo de produto. Isso me ajuda muito a desenhar uma experiência melhor, a colocar atributos mais adequados para aquela pessoa. Falando um pouco, até puxando uma pergunta aqui que foi feita, até porque eu acho que esteja no contexto, que foi do OGM Informática. É possível criar uma ferramenta de busca de atributos única, acessível ao consumidor, ao invés de ele ficar pulando entre sites através da busca pelo navegador? Eu acho que até não entendi muito bem, mas ele está dizendo, o Wellington, acho que seria até mais, Sim. Se você conseguisse, em vez de usar o Google, que eu acho que já é uma ferramenta mais eficiente, ferramenta de busca na internet, né? E que todos os sites, pelo que a gente conversou com a Juliana e a Bárbara aqui, vocês têm que pensar, né, no SEO para ter um site efetivo. Mas ele pergunta assim, talvez eventualmente se você já pensou eu em criar... Eu vi a pergunta e até, se me permite, sim, é bem possível, né? Então, por exemplo, pegando aqui os produtos da Nível, eu quero procurar todos os produtos de aplicação facial, por exemplo, né? E achar todos os produtos de aplicação facial e começar a aplicar filtros para saber o que tem no mercado, né? Sim, isso é possível, né? O que você precisa, logicamente, de volta no nosso assunto, a base de dados e os atributos, né? Se você não tiver esses atributos preenchidos, você pode ter lá 50 cremes de aplicação facial. Se o atributo não está escrito que a área de aplicação é facial, você não vai achar, tá? Agora, sob o ponto de vista de estratégia, é óbvio que a gente vive numa situação de cada vez mais conteúdo, cada vez mais especificidade da busca e uma briga constante por atenção. Tá? Então, alguém vai fazer uma busca, eu tenho que ser certeiro nessa... O cara entrou lá, o recurso que eu acho mais legal, você digita alguma coisa no Google para buscar, ele aparece assim, você quis dizer... Esse é o melhor recurso para mim. Então, quando a gente conseguir chegar nesse ponto na busca de produto, a gente vai estar no suprassumo dessa busca que você está falando, que foi o caso da pergunta. Mas lembrando por que isso é tão importante? Porque a Bárbara falou, acho que
11 segundos, né? Se demorar mais que 11 segundos ou alguns segundos, quando eu estava no Buscapé, a gente media isso, né? Com o aumento de tantos milissegundos na carga da página, qual que era o índice de desistência? Meu, era absurdo os números, né? A gente, no Buscapé, tinha quase 2 milhões de visitas dia. Pelo menos é o número que eu lembro agora, posso estar enganado. Então, se você não está com o atributo correto, o cara tem aquele segundo lá, né, entre uma das 50 reuniões que a gente tem online por dia hoje em home office, né, e outra, fala, tem que procurar aquele produto. Entrei lá, digitei informação, não achei, perdeu a oportunidade. Mas sim, a resposta objetiva dá para fazer. O que a gente precisa é justamente abrir a base e ter esses atributos preenchidos. Uma boa ideia, inclusive. Ainda nesse tema de operações, acho que foge até um pouco do tema central de atributos, mas aproveitando que a gente falou muito de e-commerce, acho que o pessoal quer escutar a opinião aí da Juliana e da Bárbara. A questão dos prazos de entregas é um fator decisivo para a compra. No caso dos produtos de vocês, qual canal de entrega vocês utilizam? Até já vou puxar outra pergunta que tem a ver, né? A cobrança de frete interfere na decisão pela compra? Eu não sei se isso faria parte da jornada de compra, mas faz parte da decisão. Como que vocês enxergam isso? Sem dúvida faz parte da jornada de compra, sim, né? É um fator decisório. A gente vê que sim, muda o ponteiro, a questão de frete faz muita diferença. E na questão de operações, queria puxar um ponto dos atributos até. Algo muito relevante é que o Wellington falou quando o picker está lá separando a compra do e-commerce, porque isso é físico. Se a gente tem todos os atributos mapeados, todos os dados que o picker precisa, agiliza essa separação da compra. Isso ajuda nosso prazo de entrega, exatamente o que você questionou agora. Então, isso agiliza também prazo de entrega. Agiliza o quê? Satisfação do cliente, porque eu vou entregar no prazo que eu prometi para ele. Então, a partir do momento que eu tenho um dado errado, que é ainda pior do que não ter o dado, eu tenho um dado errado, esse picker vai ficar rodando e procurando esse produto. Por mais que ele tenha o código do produto, ele vai pegar o produto e não vai bater com aquele dado do atributo que está ali. São poucos atributos que vão para o picker, mas são alguns atributos importantes para ele fazer a separação. Então, pode interferir sim, atributos podem interferir até no prazo de entrega. E aí, do lado da indústria, a gente trabalha em parceria com varejo porque tem varejos com alguns processos de picking específicos. Então, alguns padrão, isso ajuda a parte da indústria a ganhar a escala, né, na distribuição desses produtos, mas quando tem essa especificidade, também é muito importante os dois se unirem para a gente conseguir resolver isso. E não simplesmente, não vou cadastrar seu produto porque o picking não está de acordo com o meu. Então, é legal também ter essa aproximação entre indústria e varejo. Por isso que o trabalho tem que ser muito, que a gente vê a experiência completa do cliente, né? Como pode ser influenciado. Entrando, assim, essa parte da relação entrando na fase final agora do nosso bate-papo, das tendências, né, do que está por vir, queria fazer uma pergunta, porque a gente sempre voltou nesse assunto também do fornecedor, desse contexto. Assim, quais são as tendências dos atributos dos produtos nas lojas virtuais? Ainda temos um longo caminho a percorrer para fazer o básico, ou estamos próximos de uma nova geração aí, de dar um próximo passo para evoluir, como o caso o Wellington comentou da busca, já seria algo mais avançado? Ou ainda a gente tem um longo caminho a percorrer pelo básico? E como é que vocês enxergam isso? Eu posso começar a responder. Eu acho que a gente sempre vai ter oportunidade de melhorar. Eu acredito que tem alguns tipos de canais, né, que são mais evoluídos do que outros. Eu acho que isso é um processo natural, até com esse boom da pandemia que teve, muita gente não olhava com tanta atenção assim para o e-commerce e começou a olhar. E eu acho que a palavra que tange é velocidade. Então, é fazer as coisas de forma veloz, porque o consumidor não espera.
Cada vez que você demora para atualizar seu site, para resolver um problema de disponibilidade de produto, atualização de conteúdo, você está perdendo venda. Então, eu acho que já deu uma boa acelerada, mas sempre vai ter oportunidade para melhoria nessa área. Passa a bola para vocês aí, se quiserem responder. Fica à vontade, Juliana. Então, concordo muito com a Bárbara aí nisso. Acho que, óbvio, tem marcas mais evoluídas, marcas menos, sempre pensando tanto varejo quanto indústria. Mas eu acredito que esses últimos 2 anos, não digo nem só o ano de pandemia, mas esses últimos 2 anos aceleraram muito o e-commerce e aceleraram de uma forma positiva, porque principalmente o varejo se viu obrigado a vender melhor. Então, isso acelerou o desenvolvimento, melhorias e tudo mais. Eu acho que, claro, sempre tem ainda o que melhorar, mas acho que a gente já mudou de patamar hoje no Brasil, quando a gente fala de venda e-commerce. E isso eu atribuo muito aos últimos 2 anos. Acho que sim, agora a gente já está em outro patamar, tá? Eu vou na mesma linha. Acho que a necessidade está aí, né? O mercado impõe isso. A gente tem uma geração que está se acostumando, né? Outro dia, numa dessas conversas, eu falei sobre... eu tenho uma filha de 19 anos, ela já comprou mais roupa online do que no físico, né? Então, é uma geração... E veja, roupa, né, gente? É um negócio difícil de comprar online, mas a experiência dela é essa, ela prefere comprar roupa online. E isso muda o mercado, a gente vai ter que seguir. Então, essa necessidade, essa demanda vai forçar, assim como a elaboração de novos produtos e tudo mais, vai forçar essa mudança. Quem não entrar nesse jogo, eu acho que corre um risco de não desaparecer, eu acho que isso é um pouco fatalista, mas de perder boas oportunidades, né? A gente vê que todos os varejos estão preocupados com isso, muitos estão andando muito bem, dando passos consistentes nesse sentido, e concordo em dizer também com o que a Juliana e a Bárbara colocaram, que a gente evoluiu bastante, a pandemia acelerou, mas não só a pandemia, né? A gente, até mesmo trabalhando com GPA, a gente vem num esforço aí de melhorar todas as informações já há mais tempo do que o próprio tempo de pandemia. Assim, até contribuindo um pouco nesse ponto e falando mais da perspectiva até de sistema de RP, no final das contas, assim, boa parte dos atributos é o que a gente chama do cadastro de produto, né? E eu acredito que ainda precisamos percorrer um caminho, eu estou falando no geral, não estou falando dos grandes players, não, estou falando do pequeno e médio, que é o que eu conheço. São poucos, ou é uma pequena parcela que tem um cuidado grande, que tem, eventualmente, ali na empresa, até, vamos dizer, pessoas encarregadas e capacitadas para cuidar do cadastro, porque investem nisso. Então, isso ficou muito perceptível, pessoal, no início da pandemia, quando vários tiveram que migrar às pressas para o online, não tinha uma descrição apropriada dos produtos, não tinha uma categorização bem feita, porque não fazia análise, e aí para colocar no e-commerce você vai ter que ter todo aquele retrabalho, né? Sem falar naturalmente de foto, mas aí foto para uma operação do dia a dia ali nem é tão crítica, mas eu acredito que a gente tem, do ponto de vista até eu gosto de falar assim, né? A transformação digital ela começa na cozinha, né? A gente vê a omnicanalidade, etc., mas a mudança que ela tem que começar ali dentro de casa, fazer um bom controle de estoque, um bom cadastro de produto, ter uma operação orientada a processos, né? Buscar para a gente conseguir dar uns passos com mais consistência. Eu acredito que é natural, tem que saber, tem que fazer o UX e tudo, mas se você não consegue, né, se o cliente faz um pedido e há ruptura de estoque e ele não vai receber os produtos que ele pediu, você não vai conseguir ficar no jogo por muito tempo. Então, a gente fazer um essencial bem feito, eu ainda acho que tem que ser o foco, isso tem que estar pregado ali na parede como um mantra, né? Ainda na tendência aqui para a gente, uma última pergunta antes da gente entrar nas perguntinhas ali finais, que eu tenho uma aqui de reserva que ainda não fiz, mas só para a gente matar essa parte de tendência,
Eu penso assim, agora falando um pouco até mais, vamos chamar assim, viajado. Quando a gente vai na loja, a gente tem os nossos sentidos, né? A gente toca, a gente cheira, a gente vê. E a gente, né, esse é um ponto que eu falo muito assim, né? Até o varejo físico ele vai continuar e a gente tem que ter uma estratégia forte nele, porque ele é superior em termos de sentidos em relação ao varejo online, né? O varejo online tem suas limitações, ele tem conveniência, ele tem, vamos dizer, importantes, vamos dizer, propostas de valores bem importantes, mas ele tem suas limitações e eu acredito pessoalmente que o varejo físico ele ainda vai continuar presente, naturalmente mudando um pouco de papel, mas ele vai acontecer e ter uma oportunidade gigante. Mas pensando no futuro, aí eu não sei com quem que seria, o Elton talvez que está nessa parte aí como fornecedor né, bem focado nisso, pensando nas tendências, quão distante ou próximo nós estamos de novos atributos, como a realidade aumentada, a realidade virtual, aroma, como né, imputar isso, né, um desejo ali, porque a gente sabe, a gente vai no varejo, essa beleza do varejo, eu sempre falo assim, um dos pontos que o varejo não vai morrer, nós somos seres sociais que gostamos de comprar, a gente gosta da surpresa, do que não é esperado, então como que a gente consegue fazer isso tudo acontecer na loja virtual? É possível? Eu dei uns exemplos assim, de realidade aumentada, virtual, mas olhando para atributos, existem alguns atributos que estão por vir? Cheiro, ou como é que vocês enxergam isso aí? Bom, peço licença aqui para responder primeiramente. Bom, Gabriel, assim, hoje o e-commerce, ele se faz valer principalmente do sentido da visão, né? Óbvio que isso pode estar associado a uma estratégia de você entregar amostras de produtos em que aí você vai ter todos os sentidos sendo utilizados, né? Mas você explorar a visão para aguçar os outros sentidos, isso já é feito de uma maneira muito forte, como por exemplo, a imagem em escala, ela vai dar uma percepção de tamanho, né, que através, de qualquer forma, se você estivesse no varejo físico, é através da visão que você teria a percepção de tamanho, só que no e-commerce você é enganado. Você acha que de repente a garrafa tem 1 litro e tem 600 ml. Então, a imagem de escala já, digamos assim, calibra esse sentido. Agora, o uso, por exemplo, de vídeos ou de descrições ricas, né? Então, você lê uma harmonização de um vinho, né? Você começa a sentir o gosto do vinho, a vontade, começa a pensar em comprar aqueles ingredientes. Eu comento com frequência que as pessoas sentem mais desejo em comer um alimento vendo o vídeo de preparação, uma mesa bem arrumada, do que um pedacinho daquele produto num pratinho de plástico, com garfinho de plástico no supermercado, né? É verdade. Então, ou macarrão seco ali não então você consegue, através do sentido da visão, aguçar muitos outros sentidos e propiciar essa experiência com uma vantagem que eu vejo, assim, que é no seu tempo, né? Então, você entra no canal digital no seu tempo. Você não vai no supermercado necessariamente no momento que você está mais disponível para ter aquela experiência. Você vai porque é o horário que sobrou, tá? Não me entenda mal. Eu adoro ir em supermercado. A conveniência do Claro. e-commerce, que Eu adoro ir em supermercado, gosto muito de fazer compras, né? Até porque a gente trabalha nesse meio e está sempre curioso. Mas essa é uma possibilidade muito clara, né? A gente consegue usar o sentido da visão para aguçar todos os outros sentidos, né? Passo para as meninas. Eu acredito que seja muito do que você disse, Wellington, mas eu vejo muitas possibilidades, sim, de evolução, e aí o vinho é um grande exemplo disso, né? Que mesmo no varejo físico, você não tem essa possibilidade de qualquer forma de abrir o vinho e sentir o aroma dele, enfim. E no e-commerce a gente consegue descrever, a gente consegue puxar para essa sensação, esse sentido. Então, eu acredito sim que a gente tenha muitas possibilidades ainda dentro do e-commerce e que a gente está só no início desse desenvolvimento aí. Claro, tem que fazer o básico bem feito, mas a gente precisa pensar lá na frente.
E complementando a parte de conteúdo especificamente, então, por exemplo, às vezes um vídeo editado que deu um zoom no ingrediente, o barulho do vinho caindo na taça, uma sugestão de momento de consumo, então você também consegue tangibilizar dessa forma, você sugerir, né, de alguma forma, aí, para quem não tem possibilidade ou recurso de investir num vídeo, por exemplo, a gente pode também trabalhar numa imagem, numa sequência de imagens que você consiga projetar pessoas de uma maneira bem criativa para aquele universo que você quer criar através da imagem. Então, complementando aí o que a Juliana e o Wellington disse. Falou especialista em UX, né, gente? Um ponto muito bacana, pessoal, vários insights aqui. A gente no bate-papo que a gente teve, acho que a Juliana comentou também dos influenciadores reais, né? Que a gente tem eventualmente ali um atributo ser também as avaliações do produto, que isso pode fazer muita diferença, ou até mesmo influenciadores de redes sociais. Acho que isso é um ponto legal também, Juliana, que depois eu fiquei pensando nisso e realmente faz muito sentido, né? Sem dúvida. Hoje a gente está numa era muito de influenciador, não só digital, influenciador que é famoso, ou semi-celebridade ali, subcelebridade, mas a gente tem principalmente os influenciadores reais das nossas vidas. Um amigo que vê algo e indica, um parente que comprou e não gostou. Então, a gente fala sempre que a experiência ela acaba sendo exponencial. Sendo ela positiva ou negativa. Se ela é positiva, ela também vai transmitir para outras pessoas. Negativa da mesma forma. E a Bárbara também citou aqui a questão do quão é importante acompanhar as avaliações, né? Então, também é necessário instigar que o seu cliente avalie. Para você conseguir ter uma visão ali, é muito mais fácil você ter um cliente, quando ele tem uma má experiência, é muito mais fácil você ter ele avaliando até, do que é uma experiência positiva, infelizmente, mas no dia a dia da vida, primeiro, a marca tem que trabalhar com isso, né, para trazer mais avaliações, mas também, quando a gente olha para os influenciadores reais, a gente vê como maiores influenciadores hoje, os influenciadores da vida mesmo, assim. Isso é muito legal. Isso eu tenho acompanhado essa tendência, que são os micro-influenciadores, né? Eventualmente, não são aqueles influencers que têm milhões de seguidores ou até assim, centenas de milhares, aqueles mais regionais, porque eles passam mais credibilidade, né, Juliana? É que passa mais a ideia do poderia ser meu amigo, poderia ser alguém da minha família. A gente vê marcas hoje, principalmente no mercado de moda, apostando muito nisso. Isso. Nesses micro-influenciadores, né? Pessoal, a gente está nos 3 minutos finais, aproveitando que ficou uma última pergunta que não foi respondida, eu queria direcionar para o Wellington. Wellington, qual é o melhor caminho para a indústria levar essas melhorias possíveis, seja em imagens, título ou descrição do produto no varejo de e-commerce? Fica à vontade de fazer um jabá, até explicar o que a Simples faz, porque não é à toa também que a gente está aqui, trazendo obrigado. Solução real. Claro. É por meio da tecnologia, né? Você até falou de transformação digital antes, que talvez a gente trate já de maneira banalizada, mas é isso, é fazer a transformação digital do seu produto, trazendo isso de uma fonte segura, padronizada, informações completas, imagens completas e adequada para cada varejo, porque os varejos também têm diferença de necessidade, né? Então, como o GPA descreve um produto, pode ser diferente de um outro varejo, né? E nós na Simples fazemos isso, né? A gente captura as informações, executa processos de qualidade, faz a gestão, padroniza e distribui isso para todos os varejos. Hoje a gente tem mais de 1.000 varejos consumindo as nossas informações, tá? E aí eu queria puxar algo que tem aparecido em todas as conversas entre varejo e indústria, que é fazer o básico bem feito, tá? Então a gente tem que fazer o básico bem feito. Cadastro de produto é uma coisa básica, tem que ser bem feito. Agora a gente só não pode ficar desatento ao fato que o básico também evolui. Tá? Com certeza. Então, assim, cadastrar produto com código de barras e descrição não é suficiente mais. Então, isso não é mais cadastro de produto, gente.
Então, se você acha que cadastrar produto é o que você fazia antes, com 30 atributos, isso não é mais cadastro de produto. Cadastro de produto hoje é uma coisa bem diferente. Você tem que ter imagens, tem que estar padronizado. Então, fazendo um paralelo, assim, quem abriria conta num banco que não tem um app? Ninguém. Por muitos e muitos anos a gente criticou, não é seguro, não é seguro, não é seguro, mas ninguém abriria uma conta num banco que não tem app. O banco fez a sua transformação digital. Talvez até o contrário está acontecendo, né? As pessoas estão abrindo muita conta em banco que não tem agência, né? Então, a gente falar de cadastro, que é o básico bem feito, mas falar com uma perspectiva de 10 anos atrás não serve mais. Então, a gente tem que usar a tecnologia, nós somos um parceiro para isso, fique à vontade de nos avaliar, a gente pode fazer testes, mas é isso, usando a tecnologia, porque o varejo tem que lidar, assim como a indústria, com milhares de produtos, milhares de informações e reduzir o escopo não é a solução, a gente tem que aumentar o escopo e automatizar. Muito legal. Até agradecer, pessoal, entrar na fase final aqui. A AME está participando do evento, acredito que seja seus parceiros aí também, né, Wellington? São sim. Até ela comentou aqui, o pessoal comentou, estamos nesse momento com um curso com a GS1 para mostrar a importância do cadastro correto, né, que é a luta ali no dia a dia. Acho que o pessoal, a gente sempre comenta sobre isso que o Wellington falou, né, o básico bem feito e o básico cada vez ficando mais sofisticado porque o mercado evolui. Pessoal, gostaria de agradecer de coração mesmo, acho que foi sensacional esse bate-papo, foi a segunda aula, eu tive a oportunidade de conversar com vocês uns 30 minutinhos antes, para mim já foi muito enriquecedor e agora foi mais ainda, fico muito feliz. Wellington, Juliana e Bárbara, muito obrigado. Muito obrigado, a gente teve aqui 175 pessoas que estão online, ficaram conosco aí basicamente o tempo inteiro, né? Foram 1h15 de bate-papo, e eu espero que tenha sido enriquecedor, que a gente tenha usado esse tempo, roubado esse tempo de vocês por uma boa causa, para a gente fazer com que o varejo seja melhor. Então, muito obrigado mesmo. Deixa seu like aqui se vocês gostaram do vídeo. Falando um pouquinho, o Wellington é da Simples, o pessoal estava perguntando, Juliana aqui do Grupo Pão de Açúcar, a Bárbara da Nívia. Muito obrigado, fique à vontade aí de fazer as considerações finais, a gente encerrar. Obrigada, quero agradecer o convite, representar a Nívia, assim, coloco à disposição, e é isso, a ideia muito legal da gente poder conversar, unidos em varejo, ter esse bate-papo aqui, mais desse lado, né, as pessoas participando, enfim, mas é muito bom sempre agregar para o conhecimento e evolução do mercado. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, eu que agradeço, Bárbara. Queria agradecer também a oportunidade, muito legal estar nesse bate-papo, como a Bárbara disse, acho importante sempre essa troca, é legal a gente trazer pontos diferentes sobre esse assunto, né, que são tão importantes para que ele de fato aconteça e vire realidade. Então, acho que a gente está numa era de cada vez mais disseminar conhecimento e agregar. Então, muito legal esse bate-papo. Obrigada pelo convite. Também agradeço e, assim, a gente sempre tem tido uma boa receptividade do varejo da indústria em compartilhar, como a Juliana falou, né? A gente sabe que a gente compartilhando todo o segmento ganha, né? E no fim das contas o que vale mesmo é a execução. A gente sabe, nós somos executores e agradeço muito, aprendi também bastante nesse webinar com a Bárbara e a Juliana. Obrigado também, Gabriel, por facilitar. Obrigado, eu que agradeço aí o Wellington que convidou a Juliana e a Bárbara, que não teríamos o mesmo webinar sem elas, né? Obrigado, pessoal, um grande abraço e até a próxima. Nos vejo aí, quem sabe, mês que vem com mais um webinar. Até mais. O pessoal pode ficar na sala que a gente... Aí, fechei aqui. Pessoal,